Muito bem, meus irmãos, continuando nossos estudos sobre os erros do romanismo, nesta manhã vamos tratar sobre o sinal da cruz. Vamos orar. Pai Santo, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque tu és um Deus que fala conosco e te pedimos agora a tua iluminação quando vamos receber mais um trecho dela. Pedimos que nos abençoe para que possamos julgar todas as coisas com os critérios da tua palavra, com uma mente submissa à tua palavra, Pai. Abençoa-nos para que sejamos edificados pelo Senhor, ajuda para que possamos perceber o desenvolvimento do erro e estarmos alertas a seguirmos apenas a tua palavra. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, no dia 2 de julho de 1505, numa pequena cidade da Alemanha, Eisleben, uma grande tempestade tomou conta dos céus. E correndo no meio daquela grande tempestade, com muito medo, estava um jovem chamado Martinho Lutero. E contam os historiadores, alguns acham que um raio de fato atingiu a perna de Lutero, outros acham que o raio bateu muito perto dele, mas o fato é que aquele jovem, ele temia muito a Deus, e ele caiu no chão, apavorado, com medo de morrer, com medo de ir para o inferno, porque ele tinha um alto conceito da justiça de Deus, mas ainda não conhecia a graça, ainda não conhecia o perdão dos pecados. O medo tomava conta de Lutero. Ele cai no chão então, naquela tempestade de raios, um raio quase pegou nele, e ele cai no chão em formato de cruz, decidido a entregar a sua vida ao serviço monástico, a tornar-se um padre. Ele cai em formato de cruz, porque era assim que o católico era ensinado. Num grande perigo, sinal da cruz, forma de cruz. Passam-se poucos anos e ele apresenta-se para a formação de padre. E em 1507 ele é ordenado sacerdote da Igreja Católica. E o costume era, de fato, na ordenação, o padre deitado no chão em formato de cruz. O sinal da cruz é algo ensinado pela Igreja Católica e ele tem este aspecto de proteção. Se você faz o sinal da cruz, você está protegido contra os demônios, contra os bandidos, contra quaisquer adversidades. Todavia, eu inicio com estes dois textos. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Quem nos livra de obra maligna não é um sinal feito de maneira supersticiosa. Quem nos livra e nos dá segurança é o nosso Deus. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nenhum texto na Bíblia fala em sinais de proteção que nós devemos fazer sobre o nosso corpo. Comecemos então vendo o que os documentos oficiais da Igreja Católica falam sobre o sinal da cruz. No parágrafo 1235 é dito: o sinal da cruz, no limiar da celebração, assinala a marca de Cristo naquele que vai pertencer-lhe e significa a graça da redenção que Cristo nos proporcionou por sua cruz. Aqui é uma menção aos sacramentos, porque tanto no batismo quanto na confirmação ou no crisma, em outros sacramentos, o sacerdote é orientado pelos manuais de liturgia a fazer o sinal da cruz na testa daquele que está sendo recebido. Outro parágrafo, 1157, o cristão começa seu dia, suas orações e suas ações com o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
O batizado dedica a jornada à glória de Deus e invoca a graça do Salvador, que lhe possibilita agir no Espírito como filho do Pai. O sinal da cruz nos fortifica nas tentações e nas dificuldades. O sinal da cruz é apresentado não apenas como um símbolo que protege o seu corpo, como também um símbolo que vai te dar força contra as tentações. Basta fazer o sinal da cruz no peito e você terá um fortalecimento contra as tentações. Aqui eu cito um catecismo de 1905, Catecismo de São Pio X, que diz assim: qual é a forma do sacramento da confirmação? A forma atual do sacramento da confirmação é esta: recebe o sinal do dom do Espírito Santo, que substitui a antiga forma: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja, ou amém. Então, o texto está dizendo que a forma antiga da confirmação ou da crisma era: eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação. Esta forma foi substituída por esta: recebe o sinal do dom do Espírito Santo, que é o sinal da cruz, Tiraram a menção, mas o sinal aí é o sinal que o sacerdote faz na testa daquele que está crismando com o sinal da cruz. Ainda o Catecismo de São Pio X: como vos apresentareis ao confessor? Aqui é um ritual da confissão de pecados, que é feita diante de um padre, a chamada confissão auricular, da qual nós teremos ainda um estudo aqui, em algum domingo, só sobre isso. Mas o ritual é esse: ponho-me de joelhos aos pés do confessor e digo: abençoai-me, Padre, porque pequei. Próxima pergunta: que fareis enquanto o confessor vos der a bênção? Inclino-me humildemente para receber a bênção e faço o sinal da cruz. Próxima pergunta: depois de ter feito o sinal da cruz, que direis? Depois de ter feito o sinal da cruz, direi: eu me confesso a Deus Todo-Poderoso, à bem-aventurada sempre Virgem Maria, a todos os santos e a vós, Padre, porque pequei. Então, no ritual da confissão auricular, que é a confissão que é feita ao ouvido do sacerdote, o sinal da cruz também é feito. Aqui, João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla no século IV: nunca saia de casa sem fazer o sinal da cruz. Será para você um cajado, uma arma, uma fortaleza inexpugnável. Nem homem, nem demônio se atreverão a atacá-lo, vendo-o coberto com uma armadura tão poderosa. Deixe este sinal lhe ensinar que você é um soldado, pronto para combater os demônios e pronto para lutar pela coroa da justiça. Você ignora o que a cruz fez? Venceu a morte, destruiu o pecado, esvaziou o inferno, destronou Satanás, restaurou o universo. Você então duvidaria de seu poder? Aqui a ênfase está novamente no sinal da cruz, como se fosse um amuleto, como se fosse uma defesa contra qualquer mal. E você reparou: nem homem, nem demônio se atreverão a atacá-lo. E eu fico me perguntando: teria feito Estevão o sinal da cruz? Teria esquecido de fazer Estevão o sinal da cruz? Porque ele foi apedrejado. Paulo teria sofrido tanto pelo Evangelho, teria sido açoitado como foi, apedrejado também, certa vez Paulo recebeu uma surra tão grande que foi deixado como morto. Teria ele se esquecido de fazer o sinal da cruz e por isso ele foi atacado por homens? Vamos para a origem do erro, e aqui eu cito Colette no livro Inovações do Romanismo. Então também os cristãos, misturados com os pagãos e sofrendo suas burlas e perseguições, se deram a conhecer uns aos outros por meio do sinal da cruz, que se fazia na testa, como prova de que não se envergonhavam da cruz de Cristo. Era um gênero de divisa de sua profissão de fé e uma silenciosa invocação do nome de Cristo.
Não se atribuía virtude alguma a este ato. Não era nada mais que uma simples profissão de fé em Cristo, cujo nome era invocado tacitamente. Nos tempos modernos, esse costume foi pervertido. Atualmente, supõe-se que o sinal da cruz faz afugentar os demônios, e assim o que a princípio foi uma coisa inocente, degenerou depois na mais torpe superstição. Segundo Colette, em tempos de perseguição, os cristãos faziam o sinal da cruz para se identificarem uns para os outros, numa espécie de código, para demonstrarem que eram cristãos. Sem palavras, eles faziam esse símbolo para que os outros os reconhecessem. Era tão somente isso. Mas, como tudo na Igreja Católica Apostólica Romana é deturpado e acaba caindo para a superstição, foi o que ocorreu. E você vê que está incorporado no Catecismo da Igreja Católica a ordem de que você deve fazer o sinal da cruz. Aqui no Brasil, nós vemos pessoas fazendo o sinal da cruz quando passam diante de cemitérios, quando passam diante de igrejas, ou quando estão com muito medo, fazem o sinal da cruz. Então, observe como algo tão simples no começo, algo ali, né, feito como código, desvirtuou-se. Aqui, Tertuliano, citado por John Stott na Cruz de Cristo. A cada passo, Tertuliano, ano 200. A cada passo e a cada movimento dados para frente, em cada entrada e em cada saída, quando nos vestimos e nos calçamos, quando tomamos banho, quando nos assentamos à mesa, quando acendemos as lâmpadas, no sofá, na cadeira, nas ações corriqueiras da vida diária, traçamos na testa o sinal da cruz. Tertuliano aqui exagerando bastante, né? Porque a pessoa vai passar o dia inteiro fazendo o sinal da cruz, no banho, fora do banho, se vestindo, aqui um grande exagero. Qual é a base bíblica alegada? Quando você vai para os textos católicos, pedindo base do porquê que católicos romanos fazem o sinal da cruz, qual é a base bíblica apresentada por eles? O texto mais usado é este de Ezequiel 9,4. Ele disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. A palavra empregada aqui no hebraico, no original, que você não encontra na maioria das traduções, é marca com um tav. Tav é uma das últimas letras do alfabeto hebraico, é o correspondente ao nosso T. Só que você pensou no T em português, que quase se parece uma cruz, não é? Mas o tav hebraico não tem nada a ver com cruz. É uma pena que eu não consigo desenhar aqui, mas o tav hebraico, ele... Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. O tav hebraico... vai dar. É isso aqui, ó. Deu para ver ali? Tem nada a ver com T. Nada a ver com T. Note, os católicos apostólicos romanos, embora eles não precisem ter base bíblica, porque no sistema deles as bulas papais têm mais peso do que a palavra, razão porque as doutrinas mariólatras, elas surgiram muito recentemente, basicamente do século X para cá. Tá? Mas de vez em quando eles percebem o problema e tentam dar base bíblica para alguns dos seus desvios doutrinários. Então, por isso, eles se agarram a alguns textos tentando dar alguma base para as suas práticas. Agora, note como é absurda esta base. Primeiro porque nas nossas versões você não tem essa letra, né? Os tradutores, como eles perceberam que ninguém ia entender,
né? A letra citada, o Tav, eles colocaram como um sinal. Marca com um sinal a testa dos homens. E eles usam esse texto como que se fora a base bíblica para o sinal da cruz. A letra não tem nada a ver com cruz. E mesmo que tivesse, como é que um texto é prescrito em Ezequiel, e aí você não vê os discípulos, os apóstolos, Jesus, Paulo, ninguém falar sobre o sinal da cruz? Então, você percebe que eles estão usando simplesmente um texto como pretexto para basear uma falsa doutrina. Mas vamos aos outros textos que eles usam como base para o sinal da cruz. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Esse texto dá base para fazer o sinal da cruz. Tomar a cruz é fazer o sinal da cruz. Veja, e eles estão falando sério. Em vários sites que defendem o sinal da cruz, eles usam esses textos como a base para fazer o sinal da cruz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Nós cremos neste versículo, mas o versículo está ensinando que nós devemos fazer um sinal da cruz em alguma dessas linhas? E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Nós também cremos em todos os textos da Bíblia, mas onde nesse texto está dizendo que nós devemos fazer o sinal da cruz? O texto está dizendo que por intermédio da cruz, não a cruz em si, mas aquele que estava na cruz, bem entendido, é por meio dele que nós fomos reconciliados. É por meio dele que a inimizade entre nós e Deus foi desfeita. Não é a cruz em si, mas é aquele que está na cruz, é Cristo. Todas as referências que nós temos no Novo Testamento sobre cruz, não é a cruz em si, como se a cruz tivesse algum poder. Lembre-se que ao lado de Jesus havia 2 bandidos em cruzes também. Lembre-se de que foram milhares de pessoas que foram crucificadas no Império Romano. A cruz, então, seria o equivalente moderno à cadeira elétrica, embora a cadeira elétrica não é mais usada, não é? Mas era um instrumento de tortura, era um instrumento para matar, mais para torturar do que para matar, porque para matar a espada era mais rápida, né? A decapitação. A cruz era para exibir o que nós fazemos com quem desafia Roma. Era essa a ideia. E aí a pessoa ficava ali exposta, sendo torturada. Então, a cruz em si, ela é um instrumento de tortura. Quando o Novo Testamento fala em cruz, é uma referência a Cristo, ao Cristo que morreu na cruz. É por isso que nós não ficamos usando cruzes, meus irmãos, porque a cruz em si é um instrumento usado pelos romanos. Para nós, o importante é quem estava na cruz, não está mais. Né? Razão porque nós não usamos crucifixos, porque Cristo não está mais na cruz, Cristo saiu da cruz, ressuscitou. Então, para nós, os únicos símbolos autorizados que nós temos, instituídos por Cristo, são os sacramentos, são os únicos símbolos: a água, o pão e o vinho. Nós não ficamos usando cruzes, porque a cruz em si, ela em si era um instrumento criado pelos romanos. E quando nós lemos cruz no Novo Testamento, nós estamos pensando em Cristo, no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sim, Cristo fez isso. Mas como é que esse texto serve de base bíblica para dizer aos fiéis: faça o símbolo na cruz na sua testa? Não há nenhuma base aqui. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Opa, olha aqui.
E aí eles usam esse texto para dizer que selar na fronte é selar na testa, é fazer o símbolo da cruz na testa. Mas note, a mesma referência a este, veja, selarmos na fronte escrito. Qual é a explicação? Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Não é o símbolo da cruz. A visão do Apocalipse é que na fronte, na testa dos 144.000 está escrito o nome do Pai e do Filho. Não tem cruz, não é nem o Tave lá de Ezequiel. Tá? Então, eles usam esses textos como pretextos para suas invenções. Qual é a refutação bíblica, então, que nós temos? De onde vem a segurança do crente? De onde vem? E se você se esquecer de fazer o sinal da cruz, você está desprotegido? Veja, a segurança do crente não vem de qualquer sinal que nós façamos, né? Caso o sinal da cruz, mas vem de Deus. E aí temos dezenas de textos mostrando isso. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O texto que citamos no começo, todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nenhum desses textos diz que se você for fiel ao sinal da cruz, aí Deus te guardará. Nada disso. Há um completo silêncio, há uma total falta de base bíblica para essas coisas que o catolicismo acaba criando. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. A figura aqui é muito bonita, né? Porque o Filho de Deus é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É uma figura de linguagem, né? Salmo é um texto poético, com muitas figuras de linguagem, e a ideia aqui é a de um Filho de Deus que é tão próximo do Pai, que é como que se ele habitasse no local onde Deus se esconde, o esconderijo do Altíssimo. Veja, é figura poética, figura de linguagem, mas é a ideia de que você é tão próximo do teu Pai que você está lá junto com Ele no esconderijo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, figura de linguagem. Deus não tem sombra porque Ele é Espírito, mas são formas humanas de mostrar alguns conceitos. A ideia agora aqui é de que é um Deus tão grande que faz uma sombra e você está tão próximo que você está na sombra. Essa é a ideia, que descansa à sombra do Onipotente. Então esta pessoa diz, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Note que a nossa proteção não está em símbolos supersticiosos. Isso se assemelha à pessoa não passar embaixo da escada, tomar cuidado com gatos pretos, ter uma ferradura afixada atrás da porta da sua casa. É a mesma superstição. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quem nos livra das obras malignas é o nosso Deus, mesmo que nós não façamos sinal nenhum. Irmãos, podem juntar aí
um exército de pais de santo, de macumbeiros, para fazer trabalhos contra a tua vida. Se você está em Cristo, você está protegido. O Espírito Santo está em você. Pode fazer um congresso aí de umbanda, com pais de santo, com o teu nome, enterrando-se, sabe lá onde, você está protegido. Nada pega na vida do cristão. No meio pentecostal, as pessoas falam assim, olha, cuidado, porque há movimentos pentecostais que admitem que um crente pode ser possesso por um demônio. Tá? Absurdo. Seria o equivalente a um demônio expulsar o Espírito Santo para dominar uma pessoa. Nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Então não temos que ter medo nenhum de demônio. Aqueles que estão em Cristo estão guardados. Nós somos selados com o Santo Espírito da promessa, com o selo do Espírito, né? Que representa o penhor, é a garantia de que Cristo voltará. Nós somos selados com o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo nunca poderia ser possesso por um espírito imundo. Nunca, nunca. Isso não está fora de cogitação, está totalmente fora. Mas há ramos neopentecostais que dizem o seguinte, que você pode não ser possesso, mas você pode ser oprimido, tá? Há essa ideia. Não, possessão não, mas opressão sim. O que seria uma opressão? Seria o equivalente ao encosto do espírita e do catolicismo popular, né? O catolicismo brasileiro é uma mistura de espiritismo, seria um encosto. Irmãos, absurdo também, porque os demônios reconhecem aqueles que são de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo. Então nós somos livres, totalmente livres disso. Uma vez em Cristo, nós somos totalmente protegidos de qualquer obra maligna. Leia de novo. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, são estes os textos que nos mostram que nós somos protegidos e guardados por Deus, não é por nenhum sinal que nós venhamos a fazer. E aqui eu coloco algumas razões, então, porque nós não fazemos o sinal da cruz. Primeiro, não foi ordenado por Deus, não há base bíblica para ele. É evidente, meus irmãos, é evidente. Não há muito o que falar desta heresia católica, porque ela é tão desguarnecida de base bíblica que chega a ser ridículo. Chega a ser ridículo. Não há qualquer base bíblica, você não tem nenhum apóstolo, você não tem nenhum registro bíblico de alguém que tenha feito o sinal da cruz nos tempos da Bíblia. Tá? E como eu já mencionei, a promessa de alguns escritores é de que você fazendo o sinal da cruz, você está totalmente guardado, você está com uma armadura, disse um dos autores. E aí nem homens nem demônios podem contra você. Ora, nem homens? Então como é que Paulo sofreu tanto dano? Como é que Estevão sofreu? Como é que dos 12 escolhidos por Cristo, tirando Judas, né, que era o filho da perdição, e tirando João, que morreu ali de velhice, morreu exilado na ilha de Patmos, todos os outros morreram martirizados, todos os outros, ou decapitados, ou crucificados, todos os outros. Se esqueceram de fazer o sinal da cruz, porventura? Irmãos, isso não existe. É quase uma teologia da prosperidade sendo aplicada ao sinal da cruz. A ideia de que o crente não sofre, né, não passa por nenhuma tribulação. Sim. Exilado, sim, é verdade. Também com sofrimento, é verdade. Segundo, dá a falsa ideia supersticiosa de que é o sinal que protege a pessoa e não ao próprio Deus. Então lança os fiéis para a superstição, né? E certamente você tem amigos católicos que de vez em quando fazem o sinal da cruz.
foi criado depois do período bíblico. Estariam os servos de Deus do Antigo e Novo Testamentos desprotegidos porque nunca fizeram o sinal da cruz? Nunca fizeram. Estavam desprotegidos? É discriminatório, pois exclui as pessoas que por alguma deficiência física não têm condições de fazê-lo. É meio óbvia essa observação. Mas e pessoas que não conseguem, por causas motoras, fazerem o sinal da cruz? Estão desprotegidos, coitados. Alguém tem que pegar o braço da pessoa e fazer? Deus nunca exigiu isso de nós, meus irmãos, nunca exigiu. Usurpa o lugar da oração. Nós buscamos comunhão com Deus por meio da oração, não por meio de um sinal feito mecanicamente, né? É a oração que nos coloca em comunhão com Deus. Eu termino mostrando aqui a imagem do filme Lutero. O filme Lutero é feito com base em relatos históricos. Você tem uma obra sobre a Reforma, infelizmente está esgotada, mas foi editada pela nossa editora Cultura Cristã há muitos anos atrás, que se chama A Reforma do Século XVI. O escritor é um francês, d'Aubigné é o nome dele. É uma obra belíssima, porque esse escritor, ele nasceu pouco tempo depois da Reforma. Então ele foi um historiador muito próximo dos eventos e ele dá detalhes impressionantes, especialmente da vida de Martinho Lutero. E ele conta lá no livro que o período do final da Idade Média, ele foi um período que mostrou a corrupção total do chamado clero romano. O filme mostra quando Lutero, aqui no filme não é Lutero esse indivíduo com a tonsura, né? Esse tipo de corte de cabelo que eles faziam. Não é Lutero, mas é um padre. E o padre está ali convencendo uma prostituta. No filme, essa é uma prostituta, e alguns segundos depois vai ter uma prostituta convidando Lutero. E aí você assiste o filme e você não entende nada. Porque eles estão vestidos de sacerdotes, e Lutero também. Aí você fala, será que essa prostituta não está vendo que é um padre? Mas note, aí você vai para os livros, e o d'Aubigné conta que a corrupção entre o clero era tamanha, que havia prostíbulos próprios para os padres. Era uma corrupção degenerada. Com o final da Idade Média e os desvios da Igreja Católica, você tinha padres fazendo absurdos, envolvidos com promiscuidade, com prostituição, com homossexualismo. Aquela obra de Umberto Eco, que não é protestante, né? O Nome da Rosa, tanto a obra literária quanto o filme demonstram isso. Uma série de pecados ali no clero. A história nos mostra uma corrupção gigantesca. Mas voltando ao período da Reforma, Lutero, ele é quase atingido pelo raio, ele vai buscar a formação, né, sacerdotal para se tornar um sacerdote. Ele é ordenado em 1507 em Erfurt e ele é convidado para ensinar as Escrituras, para ser professor de teologia. Ele faz um doutorado, ele diz num dos seus livros que ele não queria doutorado, mas teve que fazer para dar aulas. E ele começa ensinando o livro de Salmos para os seus alunos. E nesta fase, Lutero ainda está aterrorizado com Deus. Ele olhava para as páginas da Bíblia e não conseguia ver graça nem misericórdia. Ele só via um Deus exigente, vingativo, punitivo, que punia o mal. E Lutero pensava, o dia que Deus quiser acertar contas comigo, eu estou perdido, porque eu sou pecador. Eu sou totalmente pecador. Os livros falam que Lutero, ele não saía do confessionário.
E o chão do mosteiro, lá onde ele estudava, brilhava. E ninguém conseguia fazer igual Lutero, porque ele traduzia o seu medo de perder a salvação em obras. Então, o chão do mosteiro, limpo por Lutero, era um espelho. E à noite ele quase não dormia, e ele se autoflagelava, lutando contra o pecado. Era uma vida de completo temor, no pior sentido de Deus. E na medida em que ele ensinava os salmos, esse temor aumentava. Mas surgiu um novo semestre e foi-lhe dado Romanos para ensinar aos seus alunos. E quando Lutero se deparou com Romanos capítulo 1, versículos 16, 17 e 18, ele escreve num livro: as portas do paraíso se abriram para mim. Porque ele percebeu que a justiça de Deus que ele tanto temera, fora aplicada em Cristo. E ele não precisava temer mais, porque diz o texto que a justiça de Deus se manifesta no Evangelho. É em Cristo que a justiça de Deus é manifestada. Então ele escreve: as portas do paraíso se abriram para mim. Ele entendeu o Evangelho finalmente, e ele parou de temer a Deus. E Deus abriu seus olhos para que ele visse os absurdos que a igreja estava fazendo. E ele relata, nos seus livros, a falta de conhecimento dos padres com relação à Bíblia, como os padres caçoavam dele, porque aí ele começou a mergulhar na Bíblia, estudar a Bíblia, e os padres caçoando dele, porque os padres não liam a Bíblia. E isso ele estava lá na Alemanha, e ele pensou: eu vou para Roma, porque em Roma eu vou encontrar santidade. Roma é onde está o Santo Papa, lá eu vou encontrar santidade. E a cena aqui do filme é dele entrando em Roma e encontrando um esgoto a céu aberto, prostitutas convidando clérigos para a prostituição. Diz o D'Aubigné, no livro que eu citei, História da Reforma, que ele entra em algumas igrejas para observar missas, e ele encontra os padres fazendo realizações da missa em 15, 20 minutos, de forma mecânica. Lutero demorava 50 minutos para fazer uma missa. Na sua primeira missa, enquanto ele era aluno, o seu pai veio com seus amigos, familiares, para assistir Lutero celebrar a primeira missa, e Lutero, quando ergueu a hóstia, ele simplesmente travou. Ele não falou palavra nenhuma, ele travou. E depois ele escreve num livro o temor que ele sentiu de Deus ao levantar aquela hóstia. Ele escreve: como um pigmeu como eu pode se dirigir ao Deus Santo? Eu não tenho palavras para falar com ele. E foi uma decepção. O pai voltou para casa nervoso porque o filho não conseguiu realizar uma missa. Mas voltando para Roma, quando ele chega em Roma, ele que temia tanto a Deus, ele vê os sacerdotes fazendo missas no atacado, de 15 minutos. Pior, ele vê os sacerdotes brincando em latim, porque os sacerdotes sabiam falar latim, o povo não. Então o sacerdote pegava a hóstia e, ao invés de dizer: o trigo se transforme em corpo de Cristo, ele dizia: o trigo continue sendo trigo, e dava risada, e os seus colegas davam risada, e o povo ali sem entender nada. Então isso foi escandalizando Martinho Lutero, porque a corrupção era gigantesca. Saindo da Idade Média, e foi por isso, que Lutero e tantos outros padres e freiras iluminados por Deus romperam com o catolicismo. A chamada Igreja Católica Apostólica Romana, eu diria, se tornou uma instituição católica apostólica romana, deixou de ser igreja. Os reformadores vão se referir a ela como sinagoga de Satanás, porque o nome de Deus não é mais levado a sério lá. Houve este rompimento, os séculos se passaram, e os casos de imoralidade na Igreja Católica Apostólica Romana só aumentaram. Os casos de pedofilia, meus irmãos, eles são abundantes pelo Brasil e pelo mundo.
os casos de imoralidade sexual. E agora eu pergunto, onde é que está o sinal da cruz? Um padre, num ritual antigo de missa, ele faz o sinal da cruz na missa mais de 50 vezes, de formas diferentes. Há uma parte da missa em que ele faz o sinal da cruz aqui na testa, na boca e no peito. Mais de 50 vezes o sinal da cruz é feito num ritual católico. Para quê? Para depois ir para o prostíbulo? Para depois abusar de crianças? Não traz santificação? Fazer o sinal da cruz? Onde é que está? O poder de um sinal, superstição pura, meus irmãos. Essas coisas não têm poder nenhum contra a sensualidade. Então, observe como as pessoas se afastam da palavra de Deus e tentam criar mecanismos que não funcionam de forma nenhuma. Quem nos protege a alma é o nosso Deus. Quem nos protege a vida é o nosso Deus. E o nosso exercício de aproximação de Deus está em oração, não está em símbolos que nós venhamos a fazer. Este é o problema deste símbolo. E aqui eu termino. Alguma dúvida, meus irmãos? Algum comentário? Sim. Temos um microfone. Também. É um uso supersticioso. Não sei se todos ouviram, a dona Neurasti chamou a atenção para crentes que deixam a Bíblia aberta ou no Salmo 91, não é? Que é um salmo de proteção, ou no Salmo 23. É um uso supersticioso igualmente. A Bíblia aberta ali, ela não está protegendo a casa. Isso é superstição. Erram igualmente. A Bíblia tem que ser lida, né? É a Bíblia no nosso coração que nos traz comunhão com Deus. Há muita superstição no meio evangélico, né? O neopentecostalismo trouxe muita superstição. Canetas sendo ungidas para fazer o concurso, para passar no concurso. Assim é fácil, né? Água do Rio Jordão. Eu tenho um tio em Fortaleza que uma vez ele viu uma produção de água do Rio Jordão nas torneiras de Fortaleza. E não havia um encanamento ligando com o Rio Jordão, né? Não havia. Era água de torneira colocada num receptáculozinho lá, num vidrinho, água do Rio Jordão, para ser vendido na igreja a valores. Então, há muita superstição no chamado neopentecostalismo. É claro, devemos falar que as igrejas mais sérias, as igrejas evangélicas sérias, não concordam com isso de jeito nenhum, né? Agora, observe que nós olhamos para o meio neopentecostal e vemos esses absurdos, né? Esses absurdos de superstição, mas isso começou na Igreja Católica Apostólica Romana, lá na Idade Média, começou com eles. Vendas de pedaços da cruz de Cristo, né? Pedacinhos de madeira sendo vendidos como se fossem cruz de Cristo. Aí alguns historiadores brincam dizendo que se juntassem todos os pedaços de madeira que foram vendidos como cruz de Cristo, você não reconstituiria uma cruz, você construiria uma cidade de madeira, porque tudo quanto é pedaço de madeira era vendido pela Igreja Católica Apostólica Romana como se fosse pedaço da cruz de Cristo, né? São as chamadas relíquias que viraram um comércio além da Idade Média. Então, tudo isso, tanto o catolicismo romano medieval, final da Idade Média, quanto o neopentecostalismo dos nossos dias, estão distantes da palavra de Deus. Nós devemos nos guiar pela palavra apenas, tá? Sim, Tati.
de Tiago 5:14, que fala assim, ó, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Então a gente vê também muito no meio pentecostal, o uso do óleo, Uhum. a questão de cura, e também para ungir casa. Então, por exemplo, Uhum. Uhum. uma casa, apartamento, um carro, aí vai lá e passa o óleo ungido Uhum. e Uhum. Sim, sim. proteger. É. Há uns anos atrás, uma igreja, ela alugou um helicóptero, isso foi lá em Belo Horizonte, e tentou ungir a cidade derramando óleo lá de cima do helicóptero. Tá? Fizeram no Rio também. Silas Malafaia, ok. Perdão por falar o nome. Muito bem. Veja, o que esse texto está dizendo? Há uma interpretação desse texto de que óleo aqui é apenas no sentido medicinal, tá? Mas eu acho que há uma explicação melhor. Por quê? Por que a explicação melhor ela está associada ao dom de cura no Novo Testamento? Porque é dito aqui: está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o enfermo. Esta garantia é uma garantia associada ao dom da cura. A oração da fé salvará o enfermo. Tá? Então, eu acho que uma melhor explicação aqui é dizer que no período apostólico havia o dom da cura. As pessoas eram curadas mesmo, até a sombra dos apóstolos curava, os lenços dos apóstolos curavam, independente se a pessoa tivesse fé ou não, né? Há momentos em que os apóstolos pegam a pessoa pelo braço e colocam de pé, a pessoa não está nem acreditando, mas ela já está curada. Então, é por isso que nós não usamos mais óleo, porque esta prática ela estava relacionada com o período apostólico, tá? Com o período apostólico. É o único versículo que fala nesse sentido, mas a associação que nós fazemos é com o dom de cura, e o dom de cura está ligado ao período apostólico. Mas pastor, Deus não cura hoje? É claro que cura, Deus cura. Com a minha oração e com a tua oração, Deus pode curar. E a nossa igreja testemunha de caso de cura aqui no nosso meio. Mas ninguém tem o dom de cura. Ninguém aqui tem dom de cura. Não existe mais o dom de cura. Porque se existisse, nós pegaríamos essa pessoa e levaríamos para o Hospital das Clínicas, na entrada do Hospital das Clínicas, para ficar de braços levantados, passem por aqui, vou curar todo mundo. Não existe mais o dom da cura. Mas nós oramos e Deus pode curar ou não. Nós cremos que Deus ainda cura, não com uma pessoa específica. Tá? Agora, a prática de ficar ungindo a casa, né? Então eu comprei um carro, e aí eu diria que com óleo ou sem óleo. Né? Veja, irmãos, e eu já fui convidado, né, para orar por um carro novo, ou orar por uma casa nova, no sentido de superstição, né? Como que se a oração do pastor afugentasse os possíveis demônios da casa ou do carro, né? Quem sabe, aí depende da marca do carro, né? Cadê o Zimmermann? Dizem, né, Zimmermann, que algumas marcas são mais propensas. Mas, irmãos, isso é superstição, é superstição. A oração do pastor não é mais forte que a oração de ninguém, de ninguém. Eu sou ovelha como os irmãos, tá? E todos nós temos um pastor que é Jesus Cristo. Então, a oração do pastor não é mais forte. É o Deus que é forte, não é a oração que é forte. É o Deus que é forte, tá? A oração do publicano, na parábola do fariseu e do publicano, foi uma oração curtíssima. Sê propício a mim, pecador. E aí Jesus fala: digo-vos que este desceu justificado, aquele não, o fariseu, né? Senhor, graças te dou, porque não sou como este publicano. Aí Jesus fala: a oração deste, Pai, sê propício a mim, pecador,
esta foi ouvida. Então, não existe oração forte, existe um Deus forte. Tá? Toda oração, quando é feita com sinceridade, com o coração arrependido, toda oração é aceita por Deus e é ouvida por Ele. Sim, presbítero. Uhum. É verdade. É verdade. É verdade. Boa lembrança. É. Durante 4 anos, aliás, na verdade, num Supremo Concílio aí passado, ao arrepio das Escrituras e de toda a nossa lei e de todos os nossos símbolos confessionais, foi aprovado uma unção com óleo. Tá? Graças a Deus, 4 anos depois, o Supremo Concílio reconheceu o erro e revogou, porque isso não tem nada a ver com o nosso período bíblico, nada a ver com a nossa doutrina, com nada a ver. Foi um erro de fato. A confissão de fé diz que os concílios erram, e esse foi um exemplo clássico. Muito bem. Mais alguma pergunta ou participação? Vamos orar encerrando então. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome por Tua palavra, que nos guia por pastos verdejantes, por águas tranquilas. A Tua palavra nos orienta exatamente o que o Senhor quer que nós façamos. Te louvamos por isso. Pedimos que nos ajude a nos aprofundarmos no ensino, no estudo da Tua palavra, para assim ficarmos, ó Pai, protegidos contra os erros que graçam ao nosso redor, desde tantos séculos atrás e continuam, Pai, enganando as pessoas. Livra-nos dos erros, firma-nos na Tua palavra, de modo que, ao percebermos ensinos errados, nós confrontemos com a Tua palavra e estejamos protegidos pelo Senhor. Te louvamos porque é o sangue de Cristo que nos protege de todo o pecado. Te louvamos porque a nossa salvação está nas Tuas mãos e dela ninguém a arrebata. E te louvamos porque não precisamos, ó Pai, de quaisquer tipo de superstições, Pai. Te louvamos porque o Senhor nos livrou destas coisas e abriu os nossos olhos para que vivamos uma vida de comunhão com o Senhor. Firma-nos na Tua palavra e usa-nos como instrumentos para, com amor, ó Pai, falando a verdade em amor, nós ajudemos aqueles que estão enredados por tantos erros e heresias a saírem deste caminho, ó Pai, de perdição. Abençoa-nos, portanto, continua conosco neste dia, é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.